Ela postou um vídeo chorando no supermercado. No dia seguinte, 10 mil pessoas estavam na porta de sua casa. Parece história de filme, né? Mas não é. É a realidade de milhões de brasileiros que acordam todos os dias lutando com um inimigo invisível. A inflação dos alimentos, o salário mínimo que não chega nem perto do básico e a sensação de que, por mais que você corra, o sistema sempre te empurra de volta para trás. Clara Mendes, 27 anos, mãe solteira, atendente de farmácia em São Paulo, ganhava o suficiente para pagar contas, mas não para viver. No dia em que foi ao supermercado comprar leite, arroz e fraldas para o filho de 4 anos, descobriu que até o básico virou luxo. O leite subiu de 7,90 para 10,49. Ela tinha 38 reias no bolso. E foi aí que o chão sumiu. Na frente da caixa, com o filho chorando de fome no colo, ela gravou um vídeo curto, sem maquiagem, sem roteiro, só com a verdade crua. É só leite, só arroz, só fraldas. Mas não dá. Eu trabalho todo dia, trabalho até doente, e ainda assim, não dá. Ela não queria virar notícia. Só queria entender por que, sendo responsável, trabalhadora e dedicada, ainda assim não conseguiria dar o mínimo para seu filho. Mas o que ela não sabia é que, naquele momento, uma única lágrima estava prestes a acender um incêndio de solidariedade que ninguém esperava. Porque o que aconteceu nas 24 horas seguintes não foi só sobre 1 litro de leite. Foi sobre dignidade, sobre desigualdade social, sobre como a crise econômica esmaga quem já não tem limite. E mais do que isso, foi sobre como um desabafo autêntico pode virar um movimento nacional. Você acha que isso foi tão bom? Ou será que haverá aqui uma lição sobre o poder do apoio comunitário, da empatia coletiva e da força silenciosa das mulheres que sustentam o país sem nem serem vistas? Se você já se sentiu esmagado pela conta do mercado, se já teve que escolher entre comer ou pagar uma conta, se já se perguntou, será que sou eu que estou errado? Então continue comigo, porque o que aconteceu com Clara pode parecer um milagre. Mas, na verdade, foi só o começo de algo muito maior. E no próximo tópico, você vai ver exatamente como um vídeo de 47 segundos virou um tsunami de solidariedade. E por isso não foi coincidente, mas sim o grito de uma geração cansada de sobreviver. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Clara não gravou aquele vídeo pensando em viralizar. Ela só queria desabafar, colocar para fora o peso que carregava no peito, a vergonha de não conseguir, o medo de falhar com o filho, a raiva de trabalhar tanto e ainda assim viver no limite. Ela estava no supermercado como qualquer um de nós. Mas, ao invés de sair com sacolas, saiu com um celular tremendo na mão e uma lágrima escorrendo no rosto. O vídeo tinha menos de 1 minuto, sem edição, sem filtros, só uma mulher real, falando a verdade que muitos sentem, mas poucos têm. Coragem de mostrar exatamente essa tradição que cortou a bolha. Porque no mundo das redes sociais, onde tudo parece perfeito, pratos gourmet, viagens, sorrisos sem rugas, ver alguém se quebrando por causa de 1 litro de leite foi um soco no estômago coletivo. As pessoas não viram só uma mãe chorando. Viram a irmã, a vizinha, a colega de trabalho, a amiga que alguns do grupo porque tá sem dinheiro para sair. Viram a inflação dos alimentos no rosto de quem ela realmente atinge, famílias reais e mães solteiras. Quando o suficiente nunca é o suficiente. Uma frase que resume a dor de quem corre atrás do prejuízo, mas o prejuízo corre mais rápido. Foi uma influenciadora com 5 milhões de seguidores quem deu o primeiro empurrão. Compartilhou o vídeo com uma legenda curta, mas poderosa. Isso aqui não é só sobre leite. É sobre dignidade. Compartilhem. E aí, o algoritmo fez o resto. Ou melhor, a indignação coletiva fez o resto. Em 12 horas, o vídeo já tinha 8 milhões de visualizações. Em 24, era tendência nacional. Jornais, rádios, TVs, todos falando da mulher do leite.
Mas o mais impressionante não foi a cobertura. Foi o que as pessoas comuns começaram a fazer. Porque enquanto a elite discutia política, milhares de pessoas comuns já estavam envolvidas, compartilhando, doando, chorando, junto, e decidindo que dessa vez não vou só sentir pena. Estou fazendo alguma coisa. No dia seguinte ao vídeo, Clara acordou com uma notificação atrás da outra, mas nada a preparou para o que ela viu pela janela. Milhares de pessoas, na frente do prédio, com cestas básicas, fraldas, brinquedos, roupas, dinheiro. Alguns tinham viajado de outras cidades apenas para entregar um pacote de arroz com as próprias mãos. Ela achou que era um engano. Talvez uma manifestação? Um protesto? Mas não. Eles estavam ali por ela, por Lucas, por aquela cena de dor que tocou o coração do país inteiro. Em menos de 24 horas, o que era um desabafo solitário virou um movimento de apoio comunitário em escala gigantesca. Voluntários montaram barracas com comida gratuita. Um supermercado local dá uma carreta com metade do estoque. Leite, arroz, feijão, frutas, fraldas, tudo o que Clara não conseguiu levar naquele dia. Pessoas que nunca se envolveram com causas sociais estavam ali, distribuindo marmitas, abraçando desconhecidos, chorando juntos. Foi como se o Brasil inteiro tivesse dito: chega, não vamos deixar mais ninguém passar fome sozinho. E não foi só material. Doações em dinheiro chegaram a mais de 200 mil reias em 48 horas. Uma empresária anunciou a criação de uma plataforma de renda cidadã para mães em situação de vulnerabilidade, inspirada diretamente na história de Clara. Outras empresas conseguem a oferta de emprego, bolsas de estudo, apoio psicológico, porque, de repente, a pobreza feminina não era mais um número distante em um relatório de políticas públicas. Era um rosto, uma voz, uma mãe que trabalha, ama e luta todos os dias. O mais impactante? Muitos dos que ali estavam também viviam na linha da sobrevivência. Operários, diaristas, motoristas de app, gente que mal tinha para si, mas trouxe o que podia. Um homem entregou 2 latas de leite em pó e disse: é tudo que eu pude trazer. Minha filha tem 3 anos. Eu sei como é. Foi aí que o conceito de bancos de alimentos e redes de apoio comunitário deixou de ser teoria e virou prática. Não foi o governo, não foi uma ONG, foi o povo tomando nas mãos a responsabilidade de cuidar do seu próximo. Clara não desapareceu depois que a câmera desligou. Pelo contrário, ela decidiu que, se o mundo finalmente estava olhando, ela não ia desviar o olhar. Em seu segundo vídeo, gravado com Lucas dormindo no colo, ela disse algo que ecoou em milhões de corações. Vocês me deram leite, arroz, fraldas, mas me deram mais do que isso. Me deram esperança. E então, com voz firme: vou usar essa voz para ajudar outras mães, porque ninguém deveria ter que chorar por 1 litro de leite. Foi o nascimento de um propósito. É de um movimento. A campanha 1 litro de dignidade surgiu nas redes como um grito coletivo. Não queremos esmola, queremos justiça social. Não queremos apenas cestas básicas. Queremos políticas públicas que protejam as famílias. Não queremos apenas empatia momentânea. Queremos transformação com firmeza. Grupos comunitários começaram a se organizar. Bancos de alimentos foram criados em bairros periféricos. Cooperativas de consumo se espalharam, com foco em reduzir o custo da cesta básica para quem mais precisa. E o mais poderoso, mulheres que antes se sentiam isoladas, envergonhadas, começaram a se considerar. Mostraram suas próprias contas, seus orçamentos familiares apertados, suas lutas silenciosas. E pela primeira vez, não se sentiram fracassadas. Sentiram-se vistas. O movimento impulsionou causas que já existiam, mas eram invisíveis. O empreendedorismo feminino em comunidades carentes ganhou apoio. Os programas de educação financeira para mães solteiras foram criados em parceria com ONGs e prefeituras, e o debate chegou ao Congresso.
A história de Clara foi mencionada em discussão sobre reforma tributária, previdência social e renda básica. Não como um caso isolado, mas como um símbolo do que acontece quando o sistema falha com quem mais trabalha. Porque, no fundo, Clara não era uma exceção. Ela era uma regra disfarçada de exceção. Uma regra que diz que, no Brasil, ser mulher, pobre e mãe é uma combinação que o sistema não foi feito para sustentar. Clara nunca mais precisou escolher entre leite e fraldas. Mas ela não parou por aí. Hoje, ela coordena uma rede de apoio que já ajudou mais de 2.000 mães em situação de vulnerabilidade, com treinamentos em educação financeira, grupos de empreendedorismo feminino e um sistema de trocas comunitárias que reduz o custo da cesta básica em até 40%. Sua história foi traduzida para 12 idiomas, coberta por veículos da Espanha, à França, do Japão ao Canadá. Ela foi convidada para falar na ONU sobre pobreza feminina e justiça social. Não como vítima, como voz. Mas o verdadeiro legado de Clara não está nos palcos, nos prêmios ou nas matérias. Estão nas milhares de mulheres que, depois dela, começaram a falar, que postaram seus próprios vídeos, que montaram pequenos bancos de alimentos no bairro, que disse: "Eu também estou cansada e eu também mereço dignidade." Seu nome ainda é lembrado como a Mulher do Leite, mas o que ela realmente entregou ao mundo foi muito mais do que um desabafo. Foi uma prova de que a dor, quando compartilhada com verdade, pode virar força coletiva. Ela mostrou que a crise econômica não é apenas um gráfico no jornal. É uma mãe segurando o choro na frente da geladeira vazia. É um pai contando moedas para saber se dá para comprar pão. É a inflação dos alimentos batendo mais forte na casa de quem menos tem. Mas também mostrou que, diante disso, a solidariedade pode ser nossa moeda mais forte. Que o consumo consciente não é só sobre reciclar, mas sobre repartir. Que políticas públicas eficazes precisam ouvir quem vive na periferia, não só quem decide do centro. E, acima de tudo, que ninguém precisa mudar o mundo sozinho. Às vezes, basta uma pessoa ter coragem de mostrar sua fragilidade, para que milhares tenham coragem de agir. Clara não mudou o mundo sozinha. Ela só teve coragem de mostrar que não estava bem. E nesse gesto simples, quase imperceptível, de gravar um vídeo chorando por 1 litro de leite, ela acendeu uma faísca que se transformou em um incêndio de solidariedade. Mas a pergunta que fica é: e você, o que vai fazer com o que acabou de ouvir? Porque essa história não é só sobre Clara. É sobre a mãe que trabalha 3 empregos e ainda assim não consegue fechar o mês. É sobre o pai que pula refeições para garantir que os filhos comam. É sobre você, que talvez esteja a apenas uma conta atrasada de entrar nesse ciclo. A crise econômica não escolhe classe social. Ela empurra quem já não tem limite. Mas a esperança também pode ser contagiante. O apoio comunitário pode ser a rede que falta. E a educação financeira, aliada à justiça social, pode ser o caminho para romper esse ciclo. Então eu te pergunto, você já se sentiu invisível nessa luta? Já precisou escolher entre pagar uma conta ou se alimentar? Já pensou em pedir ajuda, mas teve vergonha? Se sim, saiba que você não está sozinho. E mais, você também pode fazer parte da mudança. Não precisa virar ativista. Não precisa de milhões de seguidores. Basta começar. Com um gesto, com uma conversa, com um ato de empatia. Ajude a espalhar esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa se sentir visto. Porque, como Clara mostrou, às vezes uma lágrima solitária pode mover o mundo. E se esse conteúdo tocou você, não vá embora em silêncio. Deixe seu comentário. Eu ouvi. E eu me comprometo a fazer parte da mudança. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Porque toda semana trazemos histórias reais, dados que importam e soluções práticas para quem quer sair da sobrevivência e construir uma vida com dignidade. Porque finanças pessoais não é só sobre poupar 10 réis. É sobre ter poder. É sobre ter escolha.
É sobre ter leite no supermercado, sem precisar chorar por ele.